E o que você está achando das prisões, da reação do Alexandre de Moraes, desse clima depois das eleições, Moacir? Olha, de verdade, eu penso. Tem um certo outro que vai sair em breve, está chorando pelos cantos, que em algumas lives, em alguns podcasts, tem camaradas dizendo porque ele é enxadrista, porque ele está jogando xadrez, e não é estratégia. Sabe, é estrategista de verdade, inclusive estudou para isso e tem a sua posição pessoal, é o Alexandre de Moraes. Ele sabia que não seria legal começar a aprender antes, porque isso vai... Se está bagunçado, vai ter aqueles malucos, os que foram convidados na semana passada, retrasada, a pegar suas armas, a não sei o quê, sabe? Aí vai ter um monte de gente, com todo respeito ao Pisolato, né? Isso. Isso. Nós que temos as cãs, aqui engana bem. Aqui quase não tem, mas... gente da nossa idade, mais velho que a gente, está lá, sem saber o que está fazendo. Ele é fascista? Ela é fascista? É nazista? Alguns até que são, mas outros não têm a mínima noção do que estão realmente fazendo. Eles estão acreditando assim, olha, a Terra é plana, mas agora estão querendo arredondar a Terra. Vamos ficar em frente aos quartéis, que daqui a 72 horas os reservistas vão vir, o meu avô, que é reservista, vai vestir a farda dele esburacada e vai lá resolver o quê? Ele vai tornar a Terra plana só porque nós queremos, sabe? É totalmente... E eu falo isso sabendo. Eu tenho amigos que são desse lado da força, sabe? Inclusive, é mais ou menos por isso. Eu só tenho, acho que, três grupos. Um que é proibido falar de política, o outro que é só de política, mais a gente progressista, e o outro é de família mais restrita, meus filhos. Mas nos outros grupos eu não poderia sequer divulgar isso, porque eu cheguei à conclusão, meus ex-alunos, colegas, amigos, gente que serviu o Exército no mesmo tempo que eu, uns saíram no mesmo tempo que eu. Aí é outro particular. Sabe, gente que está perturbada. Gente que... E a pessoa, a prova... Essas pessoas estão doentes, Moacir? Estão. De uma certa forma, a gente pode dizer que sim. Porque qualquer um com um pouquinho de juízo sabe que o primeiro sintoma grave sem querer ser capacitista, mas da loucura é a negação. As pessoas negam a si o direito de pensar. Não, mas olha, está aqui no Zap. Se está no Zap, é verdade. Como assim, gente? Sabe, a gente devia recuperar essas pessoas? Vai ser uma obrigação que a gente também vai ter. Só que só é ajudado quem se ajuda. Então vai chegar um momento, se ouve por aí, citando já o Clayson, aliás, Calito, eu né? acho que eu conheci o canal do Calito pelo Clayson, e o Clayson eu conheci pelo MR, o Maurício. Maurício Ricardo. Maurício Ricardo, que conhece. Quer dizer, o trabalho dele já conhecia há muito tempo, né? Ele é antigo na internet. Eu comecei a navegar na internet mais ou menos em 97. Na FATEC não tinha computador que tivesse mouse, só tinha um. Ou seja, é um tempo. Aí esse pessoal progressista, o pessoal do Meteoro também tem dito isso que eu ia falar, e eu sou prolixo, eu acabo me perdendo. Quando o Carlito fala que tem, eu acho que é TDAH, sei lá, no meu tempo o pessoal chamava de moleque atentado, ligado no 220. Hoje eu tomo remédio, entendeu?
Uhum. O que acontece? O pessoal está falando que ainda vai demorar um tempo para a gente poder dar risada. Eu lembrei do Lulu Santos. Por quê? Porque essas pessoas elas vão continuar se sentindo lesadas. Elas vão... Veja, você que pensou que elas são lesadas, mas eu estou dizendo no sentido de, sabe, surrupiado alguma coisa. Eu não sei, não sei se minha câmera aqui é ruim, mas é lenta. É uma webcamzinha bem chumbrega. O que acontece? Vai demorar ainda para as pessoas. Muita gente nunca vai entender, como tem gente que nunca entendeu que o tempo de 64 a 85 foi uma ditadura. Eu conheço gente, aliás, algumas muito queridas, que, olha, se você não me explicasse isso, eu não saberia. Eu acreditava que estava tudo bem. Para mim, foi muito bom. Falo, então, aí está o negócio. Quem viveu vivendo, sentiu. Esse pessoal que está lá, muitos são desse tempo que não sentiram, não tem noção do que estão pedindo, porque eles estão pedindo forças armadas. Daqui a pouco, as forças vão armadas para cima deles, de cacetete. Sim. Professores tomei porrada aqui em frente ao Palácio do Governo, certo? O nosso saudoso Mário Covas, e os outros que eu não apanhei é porque eu não ia mais para lá. Você entendeu? Não ia mais para lá, não ficava marcando toca, porque chega um momento que a nossa verve revolucionária envelhece. Então, aí a gente chega um momento que começa a tentar orientar os outros. Hoje já não sou mais sindicalizado, já não sou mais filiado a partido, mas eu continuo. Até o carimbo é vermelho. Nosso carimbo jamais será vermelho, mas o meu é. Avisando de tomar agulhada da hipoglicemia. Sim, é diabetes. Eu acho que é isso. Aí, pegando o que eu acabei de falar pro Moacir, Pisolato, você acha que... Primeiro, falar para vocês que o Carlito tá assistindo aqui a live, ele falou que ia acompanhar aqui comigo, mandou um grande abraço para vocês dois. E pegando o que o Moacir falou, Pisolato, alguns desses que estão acampados na frente dos quartéis têm salvação? Seu amigo tem salvação? Olha, vai ser um processo lento, gradual, e eu acho que, com muita dor no coração, uma parte vai ficar pelo caminho. Porque eles terão que aterrissar. E aí, essa aterrissagem é o que o Moacir falou. Vai precisar de uma decisão pessoal. Muitas vezes, essa decisão pessoal ela vai ter um impacto tão grande na psique, das vergonhas, né? Da frustração, que não sei se essas pessoas não vão viver aí nessa metafísica. E é muito triste isso. E é muito triste, porque tem pessoas... Existe um perfil mais ou menos identificado, né? Brancos, numa faixa etária, mulheres, assim... Mas existem pessoas mais jovens também. Então, e com graduação em alguns cursos, né? É verdade. É um processo difícil e amargo. Eu acho, sim, que não sei se com medicação, né? Mas eu acho que com acompanhamento, talvez... a gente tem que criar, tipo a gente tem alguns grupos, né, solidários aí para N questões, desde a obesidade e outros, né? Diabetes e tal. Ter uma espécie de política pública, assim, de solidariedade, de grupos, para ir valorizando essas pessoas. O risco, eu diria assim, eu não sou da área, não sou especialista, né? O risco é que essas pessoas
assumam e se sintam envergonhadas e aí decidam se isolar, ao invés de se reintegrar. E eu acho Isso é individual, tem que estender o braço, tem que estender a mão. Isolar, é uma decisão pessoal, mas vem do... Aí, Moacir, não sei se você concorda. Eu acho legal esse debate porque é muito interessante. É uma decisão individual, por isso que o Pisolato também fala, acho que alguns vão ficar no meio do caminho, mas a gente precisa também se tocar que é uma decisão também coletiva nossa, né, Piso? A gente precisa querer receber essas pessoas. Não sei o que você pensa, momento. Vai lá. Entendo perfeitamente. Eu acho que o Pisola tem toda a razão quando diz que alguns vão acabar ficando, é sobre esses que eu estou falando. Tem algumas pessoas que elas vão... Isso daí vai acabar infiltrando no pensamento dela. E, às vezes, serve de gatilho para alguns problemas psiquiátricos que quase todos nós temos em algum grau. Uhum. E, sabe, porque essas pessoas, aliás, o Pisolato fala em grupos. Muito do que faz eles estarem lá na frente do Ibirapuera ou até daquele tiro de guerra lá na cidade de Hong Kong, são pessoas que estão se integrando. Então, sabe, encontrando alguém para bater papo o dia todo, sei lá, se dorme, no churrasquinho. E eu acho que o Pisolato acerta completamente. Vamos ter que ter grupos depois para receber essas pessoas no mundo real. Porque algumas vão se salvar, outras vão se tocar e outras eu sinto muito. Entendeu? Uhum. É um pensamento meu, sem discordar de ninguém mais. O que vocês acham dessa ideia da Irani Vilela? Vamos criar o Bolsonaristas Anônimos, o BA? Não, BA não, porque é o meu estado. Parece um pouco cômico, né? Mas eu sempre acreditei, e eu acho que numa outra live, não sei se nesse canal, eu usei uma expressão do meu avô, que eu carrego até hoje, que a gente reúne mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre, né? Eu acho que nós vamos ter que estender a mão para essas pessoas. Mas é claro que tem um pessoal aí que optou para ser uma espécie de Ku Klux Klan. Né? Esse pessoal, me perdoe, mas aí vai ter que ser tratado com o devido rigor legal. Né? A devida deferência, né? Vai ter que responder processo, né? Que vai ter que ser enquadrado. Porque o pessoal, você vê por aí o cara que pega uma arma e grava um vídeo dizendo tá aqui, dispara, né? Quer dizer, não, mas um limite legal para quem quer viver em comunidade. Desculpa interromper, Pisolato, só que é o seguinte, daqui a pouco vai chegar numa situação tão absurda que, sei lá, um representante do povo bem votado, eleito pelo povo, vai sair atrás de um jornalista negro com uma arma na mão, querendo atravessar uma parede. Né? Isso, eu acho que isso ainda não aconteceu, não. Já teve uma parlamentar que fez um negócio meio parecido, pois né? Dela que eu tô falando. Meio parecido, assim. Né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Eu acho, viu, que existe um código de civilidade. E esse código de civilidade diz, olha, o mundo não é só seu, ele é compartilhado. E para viver num espaço compartilhado, seja ele familiar, seja ele municipal, estadual, tem certas regras. Ninguém pode tudo. Né? Então, eles gostam tanto de colocar limites aí sobre a moralidade, sobre a religiosidade, isso, aquilo. A gente vai dizer, olha, você é incapacitado para convívio social, você é um desequilibrado emocionalmente, então você vai ter que ir para uma recuperação forçada. Mas eu acredito e espero que isso seja minoria. Até porque, quando eu falei no início, essa tática do Xandão, de pegar no individual, você percebe que apavorou. Sim.
Porque eles estavam muito valentes até que eles... Porque dói, né, Pisolato? Quando bate a justiça, quando acaba o dinheiro... não é só o Xandão também. Quando começou a esticar também o mês, que eles passaram de um mês nas ruas, começou a surgir relato de furto, começou a surgir relato de gente fazendo atos não higiênicos no meio da rua, chove a chuva, os caras não sabem exatamente por que eles estão lá. É que eles continuam lá porque a ideologia do Bolsonaro é uma coisa muito... ela é muito bem azeitada na sociedade, né? Então, os caras, eles estão passando vergonha, alguns deles sabem que eles estão passando vergonha, mas eles continuam lá um pouco. Aí começa a bater a porta da justiça na casa deles, né?